Pessoal, beleza? Mais uma vez, eletrônica básica. Muita gente pergunta, Deide, por que eu não aprendo? Por que eu não consigo desenrolar no esquema elétrico? Por que eu não consigo consertar um dispositivo eletrônico? Gente, teoricamente, não vou falar que é muito simples, é muito complicado, mas para quem estuda, assim como nós, assim como você e eu, a minha intenção também é ajudar você através disso aqui. Eu trouxe esse desenho aqui, grotesco ainda, mas eu vou melhorar, mas dá pra gente entender. Eu vou explicar cada um dos itens aqui para vocês. Pessoal, aqui, muito importante é o seguinte, a eletrônica faz parte da nossa vida. Reparação, parte de eletrônica é fundamental para nós. Não adianta só a gente vir aqui e medir a bateria. Por que tem 4.2 aqui no FPC, no pino positivo da bateria? Por que o SWI vai variar de 1.2, 1.8 volts? Aqui é GND. Se você ainda usa o multímetro na escala de BIP, eu não uso mais há muitos anos, mas tem muita gente que usa, cansa bipô é curto. Não, às vezes é uma malha de baixa tensão. Vou mostrar posteriormente aí para vocês uma coisa que, teoricamente, quando a gente vai... quanto mais a gente estuda, a gente vai aprendendo. Isso aqui, que é o princípio de tudo, vai ficando mais fácil. Por exemplo, aqui eu trouxe, que eu deixei as cores todas distintas uma da outra, por quê? Aqui, FPC de bateria, correto? Aqui é o FPC de bateria. Vão ter modelos que vai ter 2 pinos SWIs ou 4 pinos. Aqui, de uma forma bem simples, o FPC aqui, isso aqui é a placa, né? Tá o FPC de placa lá. Você vai lá no FPC, tem que dar um valor aqui, mais ou menos em escala de diodo reverso, 426 mV, 330 mV, vai depender do aparelho. Pino SWI tem que dar valor. Pino SWI, no caso aqui, por exemplo, vai depender do modelo, mas, por exemplo, aqui no iPhone 13 Pro Max, ele tem 2 pinos SWIs aqui, que são I2C, beleza? Aqui o analógico de bateria e I2C. E aqui vai ter um analógico positivo e negativo também, vai variar muito de modelo para modelo. Onde que a gente pode, por exemplo, ter uma falha lá, o aparelho não reconhece bateria, o aparelho que fica reiniciando. Muitas das vezes pode ser que um desses pinos esteja com problema. Você vai trocar a bateria, vai passar software, vai dar erro, na hora que você vai medir lá com a fonte de bancada, um defeito que era teoricamente simples, quando você formatar que a CPU registrar o erro de bateria, vai se tornar muito mais complicado achar esse defeito. Deixa, por quê? Por exemplo, a gente tem o boot. A gente vai lá na fonte de bancada, coloca o aparelho e vai ter o boot. Então ele vai começar lá 0 e vai aumentar o consumo. Se, por exemplo, um SWI desse aqui tiver com falha, o aparelho ainda vai estar, mesmo que reiniciando, mas ele vai estar ligando. Ou seja, vai ter o ciclo, o trabalho de máquina correto, até o iOS sair lá para o usuário, né, ficar operacional para você mexer, mesmo que reiniciando. Porém, vai chegar um momento que você, vou formatar para ver esse sistema. Na hora que vai chegar o programa que a gente usa lá, por exemplo, 3 Tools, ele vai fazer a formatação aqui do dispositivo. Quando ele chegar na parte aqui do SWI que ele não encontrar, ali a CPU vai registrar o erro. Pode ser que ele fique travado no software. Então aqui, qual que é a diferença? Qual que é o mais importante da gente não sair atacando nada? É justamente a gente medir isso aqui. Por exemplo, fui lá no conector, no FPC, lá do aparelho, e aqui eu tenho que ter de 3.7 a 4.2 volts. Dependendo dos aparelhos, nos pinos SWIs, tem GND também, tá? Um desses aqui, se não me engano, acho que no iPhone 11 tem pino SWI de aterramento, GND. Por exemplo, no iPhone aqui, no iPhone 13 para cima, por exemplo, tem que ter 1.2 volts nos pinos SWI. Nos aparelhos anteriores, 1.8 volts. Deide, beleza, eu peguei o aparelho lá e tá com problema de, tá com problema de bateria, tem alguma coisa que tá errada, mas eu realmente fui lá medir no SWI, no pino SWI de bateria do iPhone 11, ele tava com 1 volts, 0.8, 0.7 volts. Eu fui lá no esquema elétrico, cliquei aqui, fui ver onde que estava a falha e encontrei a falha. É justamente isso. Precisou de mexer em CPU? Ficar lá mexendo? Não. Então, muitas das vezes, uma coisa que, teoricamente, é muito mais simples para quem mede, né? Torna-se a operação, nosso trabalho, muito mais resumido e muito mais seguro. Por exemplo, eu trouxe aqui um cara que falha bastante, o diodo Zener. O diodo Zener, olha só, vou espelhar aí para vocês. A principal função do diodo Zener é regular a tensão em circuito eletrônico, funcionando como um dispositivo de proteção ou regulador de tensão. Quando a tensão de entrada atinge o valor de tensão Zener, o diodo começa a conduzir, mantendo a tensão entre os seus terminais constantes, mesmo com variação na tensão de entrada. Ou seja, ele serve também como regulador de tensão. Se esse diodo aqui, muitas das vezes ele está resinado, por exemplo, aqui ele vai ter uma resina por cima dele, lá. Aí, por algum motivo, estava com pressa, ou
de dia a dia mesmo, você foi lá e trincou ele aqui, ó. Trincou ele aqui. Você foi lá, trincou ele, você não viu. Começou a dar defeito no regulador de tensão Zener, no diodo Zener. Aqui eu pego muito aparelho, porque além de ser muito pequeno, muitas das vezes ele trinca e a pessoa não vai conferir, onde que começa a dar muito esses problemas. Então, assim, aqui, mais uma vez, medir tensão se 3.7 a 4.2 volts, deixa eu escrever preto aqui que é mais, vai ficar mais nítido. A malha VBAT de 3.7 a 4.2 volts. Beleza, já matei aqui. SWI, vou olhar lá no esquema elétrico. Aqui é quanto? Modelos mais antigos, 1. Deixa eu colocar 1. O meu 1 tá maravilha. 1.8 volts. Ou nos aparelhos mais novos, 1 V2. Dependendo se vai achar lá 1.8 volts ou 1 V2, por exemplo, que é a mesma coisa. GND normal, aterramento, muita gente não confere GND. Mas, por exemplo, suponhamos que esse FPC aqui foi trocado e esse GND não está dando aterramento ali. Se você não medir ele, não vai ter GND. Então, só porque é GND, a gente tem que medir também. Beleza? Então a gente vai vir aqui e vou olhar se esse FPC está bem soldado, se todos os componentes deles em volta tá tudo funcionando, tudo certinho, beleza? Aí que a gente vai partir para outras coisas. Então, o que acontece? A eletrônica, ela faz parte da nossa vida. A eletrônica aqui, no caso, ela é a eletrônica de corrente contínua, DC. Então, a gente usa aqui, lógico que tem a parte também de AC, que é de corrente alternada na parte de RF. Então, aqui na placa tem sim tensão contínua e a tensão alternada também. E, a maioria das vezes, aqui na parte de rádio frequência, a gente vai chegar lá ainda no nível bem mais avançado. Então, aqui, que eu estou explicando para vocês é justamente a tensão contínua, que a gente pode medir tudo. Uma variação, por exemplo, chega o aparelho lá, o aparelho surtou e estragou a bateria. Você nem mediu a bateria, foi lá, às vezes, aqui tá tudo certinho, você foi lá, mediu a bateria, ou substituiu a bateria, tudo voltou normal por conta de algum surto. Mediu aqui várias e várias outras ferramentas, uma que eu gosto muito, meu Messi James, ó, é a Smart Curve. Smart Curve, ferramenta muito boa. Aqui, ela, além de gravar tudo, a gente consegue medir tudo, TPs, PPs, né, Test Points, Probe Points. A gente consegue gravar tudo aí. E o DSO, para fechar tudo aí, né, por várias e várias falhas, a gente consegue. Para quem não sabe, o DSO, a principal função do osciloscópio é justamente visualizar e analisar sinais elétricos em tempo real, permitindo medir parâmetros como amplitude, frequência, tensão e vários outros. Então, assim, ele é de grande valia para nós. Gente, não precisa esquentar a cabeça por enquanto, a gente vai medir, a gente vai trazer isso aí tudo para vocês de uma forma bem legal, mas a eletrônica faz parte da nossa vida. Estude eletrônica, que isso aqui não vou falar mais fácil, mas ficar mais simples da gente entender e resolver o máximo de problemas aí. Valeu?